Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte música, dança, teatro, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Durante o ano de 2019, integramos um grande projeto em âmbito da Nova Alta Paulista, que resultou na edição da primeira antologia de contos, poemas e crônicas regionais, que foi liderado pela professora Isabel Castanha Gil, da cidade de Adamantina. Reunindo 51 autores de quase 2 dezenas de municípios, a primeira antologia de contos, poemas e crônicas regionais da Nova Alta Paulista dentro do projeto chamado Latitude 21. Talentos e Produtos Regionais da Nova Alta Paulista, a PRENAP, é um livro que coroa a iniciativa de dar aos que escrevem a oportunidade de compartilhar seus talentos, expressando os valores culturais dessa Mesopotâmia paulista, formada pela Bacia Hidrográfica Peixe-Aguapeí, último reduto do setor bandeirante, a ser desbravado e colonizado através da fronte cafeeira, implantada como o avanço dos trilhos da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, até as barrancas do Rio Paraná, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Assim, escreveu nosso amigo Paulo José, tupaense, professor de História, pesquisador, advogado e apresentador da TV Uni, membro da Atleca e também que participou dessa antologia regional. Após o sucesso da antologia, surgiu um outro projeto, o primeiro álbum musical regional Latitude 21. Vários escritores da antologia participaram desse projeto. E você assiste agora a música do tupaense Luan Calderaro, intitulada Irrigando a Ordição, que é uma homenagem ao nosso querido distrito da Varpa. Sob refúgios da perseguição, eslavos e bálticos vieram se instalar. Peregrinou a colônia na estação, com fé nos pilares batistas, com fé nos pilares batistas. Suficiência na ciência de oração, endêmicas técnicas acrescentar, plantio, agricultura, colheita e construção, completam a beleza do lugar, completam a beleza do lugar. O rio entre palmas e as gramas verdejantes, o seu Janis, a escola Bredisques, exposições, instâncias sempre a brilhar, nas folhas que voejam pelo ar, nas folhas que voejam pelo ar. Bucólicos felizes sempre a receber as pessoas que irão chegar pra visitar. Apicultura, culinária e festas pra mostrar. Célebres são com as visitas a chegar. Célebres são com as visitas a chegar. Sobre refúgios da perseguição, eslavos e bálticos vieram se instalar. Peregrinou a colônia na estação, com fé nos pilares batistas, com fé nos pilares batistas. Bucólicos felizes sempre a receber as pessoas que irão chegar pra visitar. Apicultura, culinária e festas pra mostrar. Célebres são com as visitas a chegar. Célebres são com as visitas a chegar. Célebres são com as visitas a chegar.
A ONG Um Monte, União do Movimento Negro com Todos, numa parceria com a Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, realiza até o próximo dia 30 de maio mais uma edição do Afrofest. Esse evento está sendo inteiramente realizado pela internet, apresentando lives com músicas, danças, oficinas, capoeira, bate-papos, homenagens e o concurso regional Miss e Mister Beleza Negra. A transmissão está sendo realizada pelo canal do YouTube, youtube.com/afrofest. As inscrições e a programação podem ser acessadas pelo site, que é o www.afrofest.com.br. O Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro também apoia o Afrofest. Assista no programa de hoje o professor Edilson, que falará sobre a história da África, a primeira civilização do continente africano, o Egito. Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Ontem nós estivemos juntos e nós falamos um pouquinho sobre por que é importante a gente entender a história da África. E aí você lembra então que a gente colocou, né, que se a gente não entender a história da África, a gente não consegue entender a história da humanidade. E a gente colocou então a importância da arqueologia, da paleontologia, para estudar restos de ossos antigos, restos de atividades humanas, né, antigas, instrumento de pesca, essa coisa toda, e para poder colocar uma data para saber onde é que o ser humano começou. E a gente viu então que o ser humano surgiu no continente africano, mais especificamente na Etiópia. E aí a gente então colocou, né, um pouquinho dessa origem, né, do ser humano na África, as suas adaptações físicas, né, ao clima quente, que a gente viu que a África é não frio, quente. Então o ser humano com a narina, os lábios, a pele, né, o cabelo, a cultura, a língua, tudo adequado ao clima quente. Então, e a gente viu então que o ser humano precisa migrar para outros lugares para conhecer o nosso planeta todo, e conforme ele vai mudando para regiões que têm climas diferentes, né, que não é somente quente, ele vai se adequando a essas regiões climáticas. Então ele vai deixando de ter a pele escura, vai deixando de produzir melanina, a pele escura passa a ser clara, os olhos deixam de ser escuro, passa a ser claro, o cabelo, e aí vai se adequando e você vai ter as diferentes que a gente chama de raças, né, na sociedade. Então o branco, o negro, isso, aquele asiático, tudo são descendentes do próprio povo africano e adequações às regiões climáticas. E aí nós perguntamos para você que temos então a primeira civilização da humanidade. Civilização é justamente a aglomeração de pessoas e que vão formar uma grande civilização, uma grande organização humana. E eu falei para você que essa nós temos a primeira e ela surgiu na África. E eu perguntei para você lembra qual é? E pergunto novamente para você, qual era essa primeira civilização que surgiu no mundo e que surgiu na África? Quem respondeu Egito? Acertou. Quem respondeu Egito? Exatamente. O Egito é a primeira civilização que nós temos conhecimento na história da humanidade. E é interessante que as pessoas têm dificuldade de associar o Egito com a África. Eu me lembro de uma professora, né, na sala de aula, o aluno perguntou para ela assim: professora, as pirâmides ficam na África? A professora falou assim: larga a mão de ser ignorante, menina. As pirâmides ficam no Egito, né? Mas, professora, o Egito não está na África, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é de entender que o Egito é um país africano. Né? Uma das dificuldades que a gente tem para dificuldade é entender que os faraós do Egito, aquelas pessoas lá que governavam o Egito, dificuldade de entender que todas aquelas pessoas eram negras, africanas, muito mais escuras do que eu. Muita dificuldade de entender isso, né? Mas nós vamos entender um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho para a gente poder chegar a esse entendimento de que o Egito é um país africano, uma civilização africana, que está no continente africano e que não tem condição de estar no lugar África, lugar
ausência de frio. Não tem condição de estar num lugar que é ausência de frio, com pele clara, com nariz fino, com olhos claros, com cabelo liso. Não tem como, entendeu? Porque vai estar inadequado ao clima. Porque justamente o Egito, que é a primeira civilização num lugar quente, não tinha ainda, vamos combinar aqui, gente, não tinha ainda inventado o protetor solar. Concorda? Então, como é que essa população vai viver num lugar quente e tendo com pele clara, com aquele solão e sem protetor solar? Não vai rolar, não tem jeito. Então essas pessoas tinham pele escura, narina aberta, tinha os lábios grossos para poder fazer a variação de quente e frio, tinha o cabelo carapinha para poder manter o cérebro arejado, ok? Tinha lá a cultura adequada ao clima quente, porque não tem ainda protetor solar para proteger essas pessoas no clima quente, porque eles estão no quente, tá? Então, mas só que isso vai tudo contra aquilo que você vê na televisão. Cada vez que você vê um filme, seja ele bíblico, seja ele histórico, que vai colocar lá um faraó, vai colocar sempre ele com características de europeu, com a pele clara, com o nariz fino, com o cabelo liso, com os lábios finos, nada de tudo, uma pessoa totalmente adequada ao clima frio, mas num solão de mais de 40 graus. Mas aí quando você vê, você já vai saber que isso aí é fake, ok? Então vamos lá. Como surgiu o Egito? Vamos voltar à arqueologia e paleontologia. Quando a arqueologia foi pesquisar no Saara, no deserto, ela ficou uma surpresa, porque encontrou no meio de um deserto, onde só tem areia, encontrou instrumento de pesca. Pesca, sabe? Alguém tá. Aí começou a ligar, gente, como é que pode... Lembra, arque, coisa antiga, logia, estudo de coisa antiga. Então, de instrumentos que traz civilização antiga. Como é que pode, no meio de um deserto, onde só tem areia, encontrar um resto de coisa que remete à pesca, instrumento de pesca? Como é que pode isso? Quem é que pesca? É o leão, é o leopardo? Não, quem pesca é o homem, é o ser humano. Então, como é que pode encontrar no meio de um deserto instrumento de pesca? Então, logicamente, ali tinha rio. E aí então foi se pesquisar e viu então que o Saara, antes de ser um deserto, ele era uma grande floresta. E o Saara está no continente africano, lá no alto da África, lá no norte da África, está lá o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. E ali então percebeu que ali era uma grande floresta, que tinha muitos animais, aves, répteis, rios. E como tem tudo isso, foi um lugar que aglomerou muitas pessoas. Muita gente se aglomerou ali naquela região porque tinha água, porque tinha pesca, tinha coisa para ter alimento. Então é ali que as pessoas estavam, no Saara, numa grande floresta. Mas aí percebeu-se, como aplicando o carbono 14, percebeu que no ano 3500 antes de Cristo aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, né? Ou até sabe, hoje a gente consegue perceber o que promove a desertificação, né? Mas aconteceu alguma coisa e aquilo que era uma grande floresta virou o maior deserto do mundo. Areia, 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 areia. E essas pessoas que estavam ali naquela região tiveram que buscar novas condições, porque vamos combinar, gente, viver no deserto onde só tem areia, 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 areia sem água, é muito difícil, né? Então, vamos procurar um lugar melhor, que tenha água, que tenha melhor estrutura. E aí, então, acontece uma nova migração. Essas pessoas que estavam no Saara, que era um lugar, uma floresta, já que virou deserto, eles migraram para outras regiões. E onde foi que eles migraram e encontraram água? Rio Nilo. Todo mundo já ouviu falar do Rio Nilo, o maior rio do mundo. Disputa aí pau a pau com o Rio Amazonas, né? Qual que é o maior? Então, inclusive, para não ter briga, deu um título para cada um. O Nilo ficou o maior em volume d'água, em extensão. O Amazonas ficou maior em volume d'água. Mas os dois são os dois maiores rios do mundo. Amazonas e o Rio Nilo. Então, pronto. É para lá que a população migrou para a região do Nilo, né? E ali vai se formar então a primeira civilização, que vai ser o Egito dos faraós. E ali na margem do Rio Nilo, eles encontraram então condições de manter uma sociedade, porque tinha água, o Rio Nilo subia e descia, e quando ele baixava, deixava nas suas margens condições de fazer ali a agricultura, de plantar, né?
E isso favoreceu que eles se fixassem ali naquela região. E a agricultura, então, faz com que você não precisa ficar mudando e procurando novas terras. Você consegue ter alimentação para o ano inteiro, né? Lembra que nós colocamos lá que a África, no lugar frio, você tem que juntar para viver num período específico. E ali o Rio Nilo permitia isso. Você consegue plantar com a agricultura e no período que você não vai ter alimento, você consegue estocar e guardar e se alimentar com aquilo que você guardou, né? Então, o Egito, através do Nilo, vai promover a agricultura. E por um lado, então, você tem o deserto do Saara, que impede você ficar circulando muito ali, de expandir, de andar para aquele lado, e por outro lado o rio, que faz com você, o Rio Nilo, que faz com que você fixe ali, né? Então ali vai ser a primeira civilização. E um pouco abaixo do Rio Nilo, né? O Rio Nilo é dividido por cataratas. E algumas cataratas abaixo do Rio Nilo vai se formar a segunda civilização, né? Que nós vamos ter conhecimento, que é a Etiópia, né? Que vai ser vizinho ali do Rio Nilo. Queria abrir um detalhe ali para vocês, né? Geralmente a gente não tem dificuldade de achar que a Etiópia é negra. Todo mundo sabe, a Etiópia é negra. Mas você já imaginou, gente? Olha, até a sexta ou sétima catarata, acima, é o Egito. Sétima ou sexta catarata do Rio Nilo abaixo, já é a Etiópia. Você consegue imaginar? Uma catarata acima é todo mundo branco, do Rio Nilo, e uma catarata abaixo do Rio Nilo é todo mundo preto. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Etiópia, uma catarata só é preto. Egito, uma catarata só, acima é branco. Então você percebeu que isso aí é enganação, né? É para a gente poder imaginar. E agora eu te pergunto, por que faz isso? Por quê? Porque o Egito tem uma característica específica. Todo conhecimento que nós temos hoje na nossa sociedade tem como origem a ciência que nasceu no Egito. Então vamos lá. Navegação. Antes de falar de navegação, vamos falar um pouquinho sobre matemática. Para fazer pirâmide, naquela estrutura de pirâmide assim, é uma estrutura perfeita. Tanto que as pirâmides são consideradas uma das 8ª maravilhas do mundo. E eles têm que ter muita matemática para fazer uma estrutura perfeita. E como é que pode ser coisa de preto isso, gente? Como é que pode ser coisa de africano? Matemática, aritmética. Não, isso não pode ser coisa de preto. Então não pode ser na África. Entendeu? Então o Egito é branco, não pode ser preto, porque trabalha com matemática, trabalha com aritmética. Então isso não pode ser coisa de preto, ok? Isso tem que ser coisa de branco, europeu, não negro. Então o Egito não pode ser negro. O Egito inventou a questão da agricultura e a agrimensura. Você tem que medir o terreno para saber isso, aquilo outro, medir. Isso é coisa de branco, não é coisa de preto. Então o Egito não pode ser africano. Porque como é que pode um preto ter inventado a agrimensura, medir terreno, não pode, não, isso é coisa de branco, é europeu. Então o Egito não pode ser. A medicina, para você conhecer, ou para você fazer, por exemplo, embalsamar alguém, você precisa conhecer muito bem o corpo humano, o coração, o sistema sanguíneo, os órgãos, você saber muito bem. E o Egito sabia tudo isso, e ele trabalhava com medicina. Isso não é coisa de preto, não, isso é coisa de europeu. Não, preto, conhecendo medicina, negro estudando medicina, sabendo do corpo humano, não. Isso é coisa de europeu. Então o Egito não pode ser africano, porque ele entende e todo o conhecimento que tem de medicina, a origem é o Egito. Então não pode ser africano, não pode ser africano. Tem que ser branco, uma cultura que faz isso. E aí então, se a gente for falar aqui, o papel, isso que eu tenho aqui na minha mão. O papel é uma forma que é impossível você disseminar ciência, tecnologia, sem você ter papel. Porque você precisa transferir o teu conhecimento para o próximo que está ali. Você precisa dialogar. E onde você vai fazer isso? No papel, escrever. E quem inventou o papel? O Egito. Lá tinha o papiro, lá que eles escreviam. Não, isso é coisa de europeu, não pode ser coisa de preto. O preto inventou o papel, que vai fazer a transmissão da tecnologia. Não, isso não pode ser coisa de africano, gente, isso é coisa de europeu. Então o Egito não pode ser preto, o Egito não pode ser europeu, só pode ser branco. Porque inventou o papel, inventou a agricultura, inventou medicina, aritmética. Não, isso não é coisa de preto, isso é coisa de europeu, é coisa de branco. Então por isso o faraó tem que ser branco, não pode ser preto. E uma catarata para baixo é preto, e uma catarata
catarata para cima é todo mundo branco. Então por isso que você vai ter muita dificuldade de entender que o Egito é um país africano, porque é a base do nosso conhecimento tá ali. Filosofia. A filosofia, os gregos dizem que é dele, mas aprendeu com os egípcios. Então como é que pode ser africano preto, pai da filosofia? Os europeus aprendendo filosofia com o africano. Não, não pode. Então o Egito é um país branco europeu, mesmo estando num clima África, quente, né? Mesmo com a sua característica física, melanina, narina, cabelo, tudo, mas tem que ter com características de europeu. Ok? Então, o Egito é a primeira civilização que nós vamos ter no mundo e que trouxe grandes contribuições para a humanidade, na área da matemática, na área da ciência, na área da medicina, da agricultura, da agrimensor para poder medir terras e outras coisas. Então, muitos professores, quando estão em sala de aula, ensinando regra de 3, aritmética, estão ensinando conhecimento africano, negro, mas só que essas crianças em sala de aula muito dificilmente vai poder entender que esse conhecimento é negro, que esse conhecimento é africano. Ele vai ter que aprender que isso é uma contribuição europeia, né? Que o negro nunca poderia ter dado essa contribuição para a humanidade. Porque quem poderia ter dado essa contribuição somente poderia ser pessoas de pele clara, nunca pessoas de pele escura. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, teve uma pessoa que falou assim, olha, as pirâmides, eu também vejo isso naquele filme 3000 a.C., que as pirâmides é uma construção perfeita. Então, não foi coisa de preto, então foi coisa de astronauta. Alguém de um outro planeta que veio e construiu as pirâmides, que é uma coisa perfeita. Para vocês terem ideia, nas pirâmides foi usado o raio laser para cortar a pedra, antes da invenção do raio laser. E como é que você vai dizer que raio laser é invenção de preto africano? Não, é de outro mundo. Os deuses eram astronautas que vieram e fizeram as pirâmides, mas nunca um preto africano fez isso. Não? Então, para a gente fechar nossa conversa, Egito, primeira civilização do mundo que nós conhecemos, que contribuiu em muito para o nosso desenvolvimento humano. Um país negro, africano, que surgiu da migração do deserto do Saara, onde essas populações migraram para a região do delta do Nilo e se organizaram ali. Uma civilização acima do Nilo, da catarata do Nilo, formou a civilização Egito, e algumas cataratas abaixo formou a segunda civilização, a Etiópia, que também teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa humanidade. Volto para a gente terminar esse nosso encontro, volto à pergunta que nós fizemos com vocês ontem. Você já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? E aí? Já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? Volto a perguntar para você, tem como entender a nossa sociedade tirando a história da África? Tenta entender a história da humanidade, tirar a história da África, ver se você entende alguma coisa. Gente, no nosso próximo encontro a gente vai estudar a nossa segunda grande civilização que o mundo surgiu. Essa civilização trouxe para a gente a metalurgia, o ferro, trouxe para a gente a questão das navegações. A gente não conseguiria navegar se não tivesse essa civilização, a gente não conseguiria ter ferro, siderurgia se não tivesse essa civilização. E essa civilização está na África. Pesquisa aí no Google qual que é essa civilização e amanhã a gente vai conversar sobre ela, ok? Gente, foi um prazer. Amanhã a gente voltamos a falar sobre a segunda civilização que surgiu no continente africano e que trouxe grande contribuição para o desenvolvimento da nossa humanidade. Até lá! Assista agora a uma entrevista com o homenageado do 14º Festaete, realizado em 2015, o ator, diretor e escritor Oswaldo Mendes, e que também nos deu a honra de, além de ser homenageado, ser também um dos debatedores daquela edição do nosso grande Festival Nacional de Teatro. Boa noite, gente. Muito bem-vindo a um quadro aqui do nosso Caindo de Costas. E agora uma entrevista com o homenageado do 14º Festaete, Oswaldo Mendes. Oswaldo, queria começar falando sobre a sua função. Qual a sua função aqui no festival? Bem, primeiro eu fui homenageado, que é uma honra para mim. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir aqui para ficar registrado, que eu recebo isso
alegremente e divido. Eu acho que é uma homenagem a todos que fazem teatro, que dão sua vida para essa arte tão difícil, tão e ao mesmo tempo que enriquece tanto qualquer ser humano e principalmente quem faz. E sou parte divido a função de comentar os espetáculos. Eu não digo de julgar não, mas de levantar questões e comentar o trabalho dos grupos que se apresentam no festival. Mais de comentar do que porque chamam a gente de jurados. A gente não é jurado, a gente não está julgando ninguém. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Levando em conta a questão de você falar de comentar os espetáculos, qual é a importância desses debates depois das peças? O que isso acrescenta? Eu acho que todo debate não vou falar nem debate, toda conversa em cima de um trabalho é importante, é fundamental, porque senão o trabalho fica fechado nele mesmo. Então, quando você faz um espetáculo, você quer ouvir o que as pessoas tentam dizer. Não é para mudar ou para se deprimir ou para se alegrar, se achar o máximo ou para se achar o mínimo. Não é para diminuir ninguém nem para exaltar as virtudes de ninguém. É apenas para você avaliar o olhar do outro, que a gente faz teatro para o público. Então, ouvir o que essas pessoas que assistiram o nosso trabalho têm a dizer sobre ele é enriquecedor. Repito, eu ouço, filtro, vejo o que tem ali para eu aprender e usar no próprio trabalho ou no trabalho seguinte, mas aquilo lá que está sendo dito não é regra, não é verdade, não existe verdade. Agora eu vou dizer o certo e o errado. Eu disse aqui no festival e repito sempre que em teatro não existe certo ou errado. Existe aquilo que funciona mais e que funciona menos. O mais adequado e o menos adequado para estar no palco. Certo e errado não existe. E você notou alguma semelhança entre as peças? O que as peças têm em comum? O que faltou, assim, se faltou alguma coisa para surpreender ou não? Quais são as semelhanças entre elas? Essa é uma pergunta, ainda não terminou, né? Eu estou falando com você e ainda temos mais 2 dias de festival, 3 dias, na verdade, de festival, e as coisas vão acontecer. O que há em comum é um prazer de fazer teatro. Porque às vezes você assiste grupos que estão fazendo aquilo lá ou para ter um DRT ou para conseguir um objetivo que não seja o próprio teatro. Então, há em comum esse prazer de estar fazendo. Todos os espetáculos que eu vi até agora, as pessoas estão em cena fazendo prazerosamente aquilo. E às vezes eu sinto necessidade de um pouco mais de apuro, isso em geral, de todos, principalmente de atores, de estudarem um pouco mais o que estão fazendo. Não ficar muito na dependência de o diretor dizer o que fazer, de outra pessoa vir, ou o autor, ou alguém de fora, vai assim, faça isso, faça assado. Eu sinto isso pelos debates, pelas conversas, ouvindo depois os atores falando. Eu acho a busca de um protagonismo maior dos atores. Os atores buscarem, serem mais responsáveis pelo seu próprio trabalho, sem ficar na dependência do trabalho, das outras funções, ou do iluminador, ou do sonoplasta, ou do diretor, ou do autor do texto. Isso daí é um ponto que eu diria que não é negativo não, mas um ponto a observar na maioria dos grupos. Os atores ficam muito esperando ordem, para onde eu vou, entendeu? Uma vez de tomar a iniciativa. Porque a única coisa que é importante no teatro é o ator e o público. E como está sendo o festival? Eu estou tendo prazer de ver. Estou tendo muito prazer de ver, porque às vezes você começa a ver coisas, daí você é desanimador. E não está sendo desanimador, não. Porque muita gente nova, todos esses grupos são novos, quer dizer, os que estão há mais tempo, estão há 5, 6 anos, que no tempo teatral é um tempo relativamente curto. Então está me dando muito prazer de assistir, sabe? A síntese que eu faria desse festival é de alegria. Porque tem uns que aborrecem. Eu te confesso que às vezes você assiste tanto espetáculo um atrás do outro e fala assim, meu Deus, quando vai acabar? Não é o caso, entendeu? Você quer mais. Então agora vamos falar um pouquinho mais da sua vida, Oswaldo.
Essa mesmo. Vamos falar da sua vida de ator, de escritor, de autor. E como foi a sua primeira relação com o teatro? Na escola. Na escola? Na escola, quando eu fazia Colégio Cristo Rei em Marília. Desde pequeno. Não tenho ideia de como, antes de nenhuma experiência teatral, a não ser quando eu era muito criança, em festas no bairro. Quando eu era muito criança mesmo, tipo 6, 7 anos, 8 anos, no máximo, de participar, de organizar algumas festas no bairro. No bairro que eu digo é na rua, né? Em Marília, naquela época, brincava-se na rua, quer dizer, você tinha os vizinhos, você convivia mais. E eu tenho uma lembrança de, numa dessas brincadeiras de rua, depois eu fiquei lembrando como é que eram isso, eram essas brincadeiras, e ali tinha já um elemento teatral. Porque a gente fazia, pela religiosidade, não só da minha família, mas dos vizinhos. Tinha uma vizinha que era uma nordestina, muito pobre, foi parar lá, ela vivia, sustentou os filhos dela, os 3 filhos dela, lavando roupa, fazendo serviço na casa das pessoas. Ela se virava e sustentou os filhos. Depois, eu sei porque depois, já na idade adulta, encontrei com eles, e eles já todos muito bem resolvidos na vida, graças à luta dela, de uma mulher muito pobre mesmo. E ela tinha uma coisa, e essa religiosidade ela inventou, não sei se foi ela ou foi eu mesmo, de fazer procissões no bairro. Em volta do quarteirão? Volta do quarteirão. Mas aquilo tinha uma organização, quer dizer, eu acabei assumindo a organização quase daquilo, a direção junto com ela deu, talvez tenha dado o start, a ideia, e eu fui fazer, então a gente organizava os andores, assim, que música vai cantar, como que vai ser, quem vai na frente, quem vai atrás, quem carrega o andor, mas o andor tem que trocar. Isso é teatro já, depois que eu fui me dar conta que eu já fazia teatro de criança. E muita gente faz isso e não se dá conta de que está fazendo teatro. Na vida, o teatro está presente na vida da gente o tempo todo. Depois sim, daí no colégio, fazendo eventos escolares, tipo entrega de notas no fim do mês, ou do semestre. Sempre tinha no Colégio Cristo Rei, tinha umas solenidades públicas, que eram chamados pais, eram convidados pais, outras pessoas que iam lá assistir. E ali eu comecei. Eles estimulavam quem soubesse cantar, tocar, fazer qualquer coisa, recitar uma poesia. Ali eu comecei já a abrir a minha asinha e dar uns toques como ator, entendeu? Entendi. Então, desde pequenininho, você já sabia que você queria seguir esse caminho de ator, de... Eu não sabia nada, eu não sabia nada. A gente faz as coisas, a gente vai saber depois. A gente faz, a vida é isso, quer dizer, assim, vou fazer aqui. Não, você não faz isso. Você é um pouco, você conduz, mas você é um pouco estimulado por não é pelo momento não, tem uma força que você não sabe qual é. Talvez seja vocação, talvez inclinação, talvez seja o gosto. Eu podia gostar de cantar, eu gostava, não podia tocar um instrumento, não era o caso. Eu gostava de falar, de me exibir com voz, com corpo, fazendo esquetes cômicas, números cômicos, brincadeiras cômicas. Eu não sabia, quer dizer, ao fazer isso, você vai fazendo e ao fazer você vai sentindo, opa, meu caminho é por aqui, eu gosto disso, não é que é meu caminho é por aqui, eu gosto disso. E a vida é feita de vocações, você faz sua vida, você realiza sua vida naquilo, realizando, fazendo, trabalhando naquilo que você gosta, não naquilo que você não lhe dá prazer. Muita gente faz isso, né? Às vezes para ganhar dinheiro, para ter um carro melhor, uma roupa melhor, uma roupa de marca, vai trabalhar no que não gosta para ter aquilo, e depois descobre que aquilo não basta, que a roupa acaba, que a roupa não é tudo, que o carro também não é tudo. Mas se você fizer o que você gosta, independente de quanto você ganha ou deixa de ganhar, você vai ser um cara feliz. E Oswaldo, todo ator tem uma grande inspiração por trás. Inspiração? Uma inspiração. No meu caso, eu vou falar, eu tenho o meu Al Pacino. Eu sempre fui fã e sempre vou ser, porque eu gosto muito do trabalho dele. Você tem o seu Al Pacino? Não, acho que eu tenho vários Al Pacinos. Quer dizer, desde que eu comecei, eu não tinha uma pessoa não. Uma pessoa só eu não tinha não. Mas acho que porque
eu sinto isso, que o ator é uma soma de influências, né? Tudo bem, o Al Pacino, de toda a geração dele, desses atores aí, é o que eu mais... Porque ele é um homem de teatro, embora a gente só o conheça pelo cinema, ele é um cara que vai fazer um filme e volta para o teatro. Trabalha, às vezes, até mais no teatro do que no próprio cinema. Só que ele está lá, e teatro é um fenômeno local. Por mais que Nova York seja uma puta cidade, o mundo está ali... Se a gente está morando aqui em São Paulo ou em Tupã, a gente não tem acesso a isso. Mas tem acesso, por exemplo, a um filme do Al Pacino, que é maravilhoso, que é o Ensaio do Ricardo III. Não sei se você viu. Que é fundamental, né? Você vê aquilo, você vê como é que se constrói um espetáculo, como é que um ator estuda, como o ator vai atrás, como ele labuta, como ele pesquisa. Não é simplesmente chegar lá no palco, estou aqui, eu sou maravilhoso. Não. É o cara que rala, ele rala, estuda, pô, como é que faz isso, como é que eu falo isso, como é que é esse texto, como é que esse Shakespeare escreveu essa história, quem é esse personagem. Então é um estudo permanente, né? E a história do Al Pacino está muito vinculada ao teatro. E ele só é tão bom ator no cinema, eu digo, porque ele tem o teatro. E não só ele, tem outros que fazem a mesma coisa. Forte, né? Um que é muito bom também. Né? Tem os ingleses, nem dá para falar, porque todos eles, a origem deles é teatro. Os atores ingleses que deram certo em Nova York, o Kevin Spacey. Kevin Spacey, muito bom. Tem vários. A formação deles é teatro shakespeariano, muitos têm formação shakespeariana mesmo, teatro elisabetano. Então são atores muito bem preparados, que daí vão para os Estados Unidos e acontecem no cinema como acontece na televisão. Você vê qualquer seriado em inglês na televisão, desses feitos para televisão, a BBC tem vários, você fica fascinado com atores tanto jovens como velhos que você nunca ouviu falar e quão bom eles são. Sabe? Meu Deus do céu. Eu estava vendo uma série chamada Marco Polo. Marco Polo. Pois é. No Marco Polo tem o filho do Gengis Khan, não sei o que lá, Khan, eu não esqueci o nome, que é um chinês enorme, não sei lá, Kim é o nome dele, né? Kim. Assim, puta, que maravilha esse ator chinês. Como é que os caras foram descobrir esse ator chinês? Aí eu fui atrás para saber quem era. Ele não é chinês, ele é inglês e é um ator de formação shakespeariana. Quer dizer, quando você vê um grande ator, o cara estudou nas escolas certas, entendeu? E rala, como todo ator deve ralar. E antes de fechar com um conselho para todos os atores daqui da cidade, eu queria, conversando com você, nesses dias de festivais, eu vi que você tem uma história muito bonita dentro do teatro. E eu queria saber como essas escolhas, como o teatro influenciou nas escolhas da sua vida. Eu digo que o teatro me tornou... Eu não sou uma pessoa boa, mas eu seria muito pior sem o teatro. Entendeu? O teatro me tornou uma pessoa menos ruim. O teatro me fez perceber que eu não me basto. O teatro me fez perceber que existe além de mim os outros, e que eu tenho que ter, com eles são os outros que me revelam. É na relação com os outros que eu digo quem eu sou, né? O teatro me ensinou isso, que eu não sou uma ilha, como dizia o poeta, homem nenhum é uma ilha, que eu não sou uma ilha. O teatro me ensinou basicamente isso. E me ensinou a olhar a vida de vários ângulos, sabe? Isso que o teatro permite para a gente. E enfrentar os problemas, as adversidades da vida, um pouco com um certo humor que o teatro deu para a gente. Me deu. Quer dizer, eu olho a vida sempre... Tem uma lição que é do Brecht, que é o meu mestre no teatro, cara, Bertolt Brecht, que é um autor, um teórico de teatro, um poeta que mais me influenciou, entre alguns outros, mas ele é o mais. Que ele diz o seguinte, que é uma técnica: quando você estiver num momento muito terrível, que você está deprimido, você fala assim, acabou o mundo, pense o seguinte: como é que eu vou ver esse problema amanhã?
olhe aquela situação que você está vivendo numa perspectiva histórica. Como é que hoje eu estou achando que eu estou deprimido, não sei o quê. Como é que eu vou olhar, vou lembrar desse momento daqui a uma semana? Às vezes você, no momento que você acha terrível, que você é para usar a expressão, o cocô do cavalo do bandido, que você não é nada, que você está arrasado. Às vezes, se você pega essa perspectiva, você começa a rir, porque você, pô, é ridículo, né? Não é nada disso. Ou isso vale também para um momento de você falar assim, agora eu cheguei lá, falando assim, como é que vai ser, sabe? Daí você tá, eu estou aqui, por exemplo, tão cercado do carinho de vocês e não sei o que, assim, pô, como é que vai ser daqui uma semana? Eu vou estar de volta em São Paulo, não vou ter tanta gente à minha volta, tantas pessoas para trocar, eu vou para Então eu vou olhar para esse momento com tranquilidade, sabe, nem com excesso de euforia, nem com tristeza quando os fatos ocorrerem. Então isso o teatro me ensinou a ver, sim, em momentos difíceis até de saúde, por exemplo, que eu tive, eu encarei por esse lado. Eu olhei e falei assim, bem, é inevitável? É inevitável. Estou me referindo a um câncer que eu tive, que precisou tirar o órgão e tal. Eu falei assim, tem jeito? Não, o jeito é esse. Então vamos que vamos. Mas você tem que se preparar psicologicamente. O médico falava isso, você tem um acompanhamento psicológico, porque isso abala. Eu falei assim, ô doutor, se o teatro não serviu para isso, para esses momentos como esse, ele não me serviu para nada. O teatro me ensinou a enfrentar esses momentos, porque não só os momentos bons, mas os não tão bons. Eu não diria ruins não, porque momentos ruins não tem os momentos que não são tão bons. Muito obrigado pela entrevista. Sim, claro. Eu quero dizer que nesses últimos 5 minutos agora, nessa última pergunta que eu aprendi muito mesmo, E eu queria que você desse uma dica. Acredito que agora a dica vai ser um pouquinho mais óbvia pra gente. Mas dê uma dica para todos os atores e quem quer começar nessa vida. Eu vou repetir de novo o Brecht. Tem um poema dele, primeiro, em 2 momentos dele. Quando você vai fazer teatro, e vale para a vida, para outras coisas. Como nós estamos falando de teatro, de ator, então estamos falando da gente. Isso vale para o engenheiro, para o advogado, para o professor, para o médico. Ele diz assim, você veio fazer teatro, mas agora uma pergunta, para quê? Qual o sentido de fazer teatro? Então essa é a pergunta que tem que estar materializando. Para que eu vim fazer teatro? Eu vim só para me exibir? É pouco. Eu vim para conversar com as pessoas, eu vim para trocar experiência, eu vim para aprender, e aí chega na outra lição dele. Ser um eterno estudante. Ele dizia que o ator, ele falava isso do autor de teatro, que ele fez um poema sobre o autor que terminava com essa, mas que eu estendo ao ator também. Ser ator é ser um eterno estudante. Se você, quando chegar em determinada altura da vida, você agora eu já sei tudo, você já morreu. Já morreu. Se você achar que já sabe tudo, desista, vai fazer outra coisa, porque nessa profissão não cabe. Agora, isso tem um prêmio, quer dizer, de você estar sempre estudando. Tenha você 16, 17, 20, 50 ou 68 anos, como eu tenho agora, de estar estudando, cada vez que eu escrever uma peça, vou fazer outra peça, eu tenho que estudar, tenho que aprender coisas que eu não sabia. Cheguei até aqui na minha vida e não sabia de tal coisa. Você vai aprendendo. Isso é enriquecedor. E é a única profissão, aí o que compensa tudo isso é o seguinte, a única profissão na qual você pode envelhecer, chegar à idade que você tiver que chegar, que é só a saúde permitir, que a vida lhe permitir, em que você é bem aceito, você não é expulso, você pode envelhecer nessa profissão. E dizem até que o ator vai melhorando conforme envelhece, né? Que nem o uísque, né? É mais que o uísque, é mais que o vinho, entendeu? Porque a gente é muito melhor que o vinho e que o uísque. A gente vai ficando melhor, porque a vida vai ensinando a gente. Então, e com essa vantagem, que às vezes, de repente eu posso estar em cena, eu com 68 anos, contrastando com você que tem 17, e não tem essa diferença de idade. Ela desaparece no palco. Se eu tiver com uma criança em cena, é a mesma coisa. Essa criança é tão ator quanto eu sou. Então
A troca é igual. Quer dizer, é uma cumplicidade, é uma relação de afeto e de profissionalismo que nenhuma outra profissão tem. E você não precisa cair fora, como muitos professores que completam 70 anos são obrigados a... Agora aumentou a lei para 75 anos. O cara tem que se aposentar na marra. Ministros do Supremo agora eles poderão ficar até os 75 anos. No teatro não tem isso. Está aí a Bibi Ferreira com 92 anos, mais de 90 anos de idade, viajando o Brasil inteiro, cantando, interpretando no palco, fazendo mais shows, né? Mas está aí, é uma atriz nessa idade, passou dos 90 e no palco, porque o palco é vida. Muito obrigado, gente. Agora fiquem com a entrevista do Eduardo Ribas, que também é jurado aqui. Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupãense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá!